Você sabe o que significa ser chamado filho da luz? A voz que chama na escuridão. E se eu dissesse que dentro de você existe algo que nem o tempo, nem as circunstâncias, nem mesmo as pessoas mais próximas podem apagar? Existe uma marca invisível que atravessa gerações, resiste às pressões do mundo e, quando despertada, muda completamente o rumo da vida. Essa marca é o chamado de ser filho da luz. Muitos passam a vida inteira tentando preencher o vazio da alma com conquistas, relacionamentos ou prazeres passageiros, mas nada é capaz de substituir a revelação de quem você realmente é diante de Deus. Quando essa verdade é revelada, até as feridas ganham novo significado, cada luta se transforma em escola e até mesmo os silêncios de Deus se tornam treinamento para algo maior. Ser chamado filho da luz não é uma expressão bonita ou uma metáfora distante, é a definição de um destino real que confronta toda a escuridão que tenta dominar a mente, as emoções e as escolhas. Pense por um instante em quantas vezes você se sentiu cercado, pressionado pelas dúvidas, sufocado por medos, como se sua vida fosse apenas um ciclo de obrigações sem brilho. Agora imagine ouvir uma voz dentro de si dizendo: "Você não é das trevas, você me pertence." Essa voz não vem de fora, não depende da aprovação de ninguém. Ela nasce do Espírito que habita em quem foi alcançado pela graça. É uma voz que inquieta, porque confronta, mas também consola, porque revela que há um propósito maior do que o que se pode enxergar agora. O chamado para ser filho da luz é um convite a viver contra a corrente. O mundo tenta moldar padrões, apagar esperanças, convencer de que a escuridão é normal e inevitável. Mas dentro de cada coração há uma centelha que não pode ser sufocada. Quando essa centelha encontra o sopro de Deus, ela se transforma em chama que ilumina não apenas os seus caminhos, mas também os daqueles que estão à sua volta. Você foi criado para carregar essa luz, mesmo que ainda não entenda completamente sua dimensão. Esse é o motivo pelo qual tantas vezes você já se sentiu diferente, deslocado, como se algo em você não se encaixasse nas formas que a sociedade tenta impor. Essa diferença não é defeito, é sinal do chamado que já arde dentro de você. Cada vez que você se perguntou: "Qual é o sentido da minha vida?", essa pergunta foi o eco da voz que chama no silêncio. Cada lágrima derramada sem explicação, cada luta que parecia injusta, cada noite em que o peso foi quase insuportável, nada disso foi em vão. Até mesmo quando a escuridão pareceu maior, a luz dentro de você nunca deixou de existir. Ela pode ter sido abafada por dores, traumas ou escolhas equivocadas, mas nunca deixou de brilhar. É como uma brasa escondida sob cinzas que ao menor sopro volta a incendiar. O mistério de ser chamado filho da luz é justamente esse. Você não foi feito para se perder, mas para revelar o brilho de Deus em meio às trevas. É por isso que muitas vezes você sente uma inquietação que não sabe explicar, uma sensação de que algo o chama para mais alto, mais profundo. Essa inquietação é espiritual. É a prova de que você não foi criado para viver apagado. E quando você ignora essa voz, um vazio maior se instala, porque nada neste mundo consegue calar o que foi plantado pelo próprio Criador. Dinheiro, reconhecimento, relacionamentos, nada pode substituir a revelação de identidade que o céu já declarou sobre você. Esse chamado é também responsabilidade. Ser filho da luz não é apenas um título, é uma posição diante do mundo. É a certeza de que sua vida precisa ser diferente, não por vaidade, mas porque a presença da luz dentro de você não permite que permaneça na escuridão. É por isso que tantas vezes você sente resistência, enfrenta batalhas invisíveis, luta contra pensamentos que parecem maiores que você. Essas batalhas não são sinal de fraqueza, mas de que existe algo em você que incomoda as trevas.
Quando essa verdade é entendida, cada derrota se transforma em aprendizado e cada vitória se torna prova de que a luz sempre prevalece. Não importa quão denso seja o escuro, uma pequena chama já é capaz de romper a escuridão. E você não carrega apenas uma chama qualquer, carrega a própria luz do Espírito. Esse é o motivo pelo qual o inimigo tenta confundir, iludir e distrair, porque sabe que se você abraçar essa identidade, nada poderá deter o propósito que Deus estabeleceu. Agora perceba algo. Se esta mensagem chegou até você, não é coincidência. Talvez tenha sido por acaso que você clicou neste vídeo. Talvez alguém tenha lhe enviado, mas no fundo não existe acaso. Existe um chamado em movimento, uma voz que não se cala e que insiste em lembrar quem você é. Você pode tentar ignorar, pode se ocupar com outras coisas, pode até resistir, mas a verdade é que não há como fugir daquilo que Deus já declarou. Esse momento é um convite para olhar para dentro e reconhecer que a luz já está aí. Não importa quão longe você tenha ido, nem as marcas que carrega, nem os erros que cometeram parte da sua história. O que realmente importa é que a voz continua chamando. E essa voz não apenas chama, ela desperta, fortalece e transforma. Quando você decide dar ouvidos, nada mais é capaz de empurrar de volta para a escuridão. A vida pode até tentar esconder a sua essência, mas não pode apagar aquilo que o próprio Deus acendeu. Por isso, hoje é tempo de reconhecer. Existe uma voz que chama no silêncio, uma voz que atravessa as barreiras do medo, uma voz que o lembra daquilo que você foi criado para ser. A questão que fica é simples, mas profunda. Você está disposto a ouvir? Porque a resposta que você der vai determinar não apenas como será o seu amanhã, mas também como viverá toda a sua eternidade. O segredo oculto no título Filho da Luz. Muitas pessoas leem ou ouvem essa expressão Filho da Luz e pensam tratar-se apenas de um apelido bonito, uma maneira simbólica de diferenciar os que seguem a fé cristã. Mas a realidade é que esse título carrega uma profundidade espiritual que vai além de palavras. É uma revelação de identidade que separa aqueles que foram alcançados pela graça e pelo poder de Deus. Ser chamado Filho da Luz significa assumir uma posição espiritual que o mundo natural não compreende e que as trevas jamais poderão imitar. É como carregar uma senha invisível no espírito, um selo que marca não apenas quem você é, mas a quem você pertence. Na Bíblia, essa expressão aparece como um divisor de águas. Quando Paulo escreve sobre os filhos da luz e os filhos das trevas, ele não está fazendo uma simples comparação entre bons e maus. Ele está revelando que há uma dimensão espiritual que divide aqueles que vivem segundo a verdade de Deus daqueles que se deixam aprisionar pela mentira do inimigo. Ser chamado Filho da Luz é ser reconhecido no reino espiritual como alguém que carrega a presença do Espírito Santo, que reflete a santidade de Cristo e que anda em um caminho que aponta para a vida eterna. Essa identidade não se conquista por esforço humano, não se compra, não se herda pelo sangue natural, mas é dada como presente do céu àqueles que aceitam viver em aliança com Deus. A partir desse entendimento, percebemos que o título Filho da Luz não é apenas uma distinção simbólica, é um chamado a viver de forma diferente, a se posicionar em meio à sociedade sem perder a essência da fé. É carregar dentro de si um brilho que não se apaga, mesmo quando tudo ao redor parece escuridão. É ter a coragem de ser referência, de ser testemunha, de ser reflexo do próprio caráter divino, em situações em que muitos preferem se esconder. Não é sobre perfeição, mas sobre disposição em permitir que a luz de Cristo brilhe através de suas imperfeições. Pense em quantas vezes você já se sentiu em conflito entre o que sabia ser certo e o que parecia mais fácil ou conveniente. Esse conflito não é casualidade,
é a prova de que existe uma marca em você que o chama para viver acima da mediocridade espiritual. Essa marca é o segredo por trás do título Filho da Luz. Ela aponta que existe dentro de você uma identidade que não pode ser negada, mesmo que você tente apagar, mesmo que queira se misturar com os demais. Há sempre algo que denuncia, algo que revela, algo que mostra que você não é mais o mesmo, porque uma nova natureza foi colocada em você. O mundo pode até não compreender, mas espiritualmente há uma diferença clara. Onde você chega, mesmo em silêncio, algo se manifesta. Onde você pisa, a atmosfera muda. Isso porque não é apenas você que entra em lugares, é a luz que você carrega. E esse é o segredo mais profundo do título Filho da Luz. Não se trata de carregar um nome bonito, mas de ser portador de uma presença que ilumina, que confronta e que transforma. Essa luz não é sua, mas foi confiada a você para refletir aquele que é a verdadeira luz do mundo. Esse segredo é também um alerta, pois se você é filho da luz, não pode se comportar como quem pertence às trevas, não pode viver apagando o brilho que lhe foi dado, não pode abrir mão da essência que o diferencia. É necessário lembrar diariamente que sua identidade é maior do que seus erros, maior do que suas falhas e maior do que os julgamentos que tentam colocar sobre você. Ser filho da luz é viver com a consciência de que cada escolha tem um peso espiritual e que cada passo pode ser testemunho para aqueles que ainda caminham em trevas. E aqui está a beleza desse mistério. Mesmo quando você se sente pequeno, frágil ou indigno, Deus continua a olhar para você e a chamá-lo de filho da luz, porque Ele não vê apenas o que você é agora, mas aquilo que já projetou para você ser. A luz que carrega não depende das circunstâncias nem da opinião alheia, mas daquilo que foi estabelecido nos céus sobre sua vida. Você pode até se sentir apagado, mas no reino espiritual continua sendo reconhecido como alguém marcado pelo brilho da verdade. Essa revelação não é para inflar o ego, mas para despertar responsabilidade. É para lembrar que, se você carrega a luz, não foi chamado para escondê-la. O segredo do título Filho da Luz é que ele não é uma honraria silenciosa, mas um chamado ativo para ser luz em um mundo que cada vez mais se entrega à escuridão. Quando essa consciência entra no coração, você deixa de ver a fé como um detalhe religioso e passa a enxergar como um propósito existencial. E esse é o poder que muda tudo, porque a luz que brilha dentro de você não é comum, é eterna. A identidade que o mundo não quer que você descubra. Existe uma verdade que o inimigo tenta esconder a qualquer custo, a de que você foi criado para ser filho da luz. O mundo moderno está cheio de vozes que procuram moldar sua mente e conduzir seu coração para uma identidade que não é a sua. São pressões sociais, padrões irreais, comparações constantes e mensagens sutis que dizem o tempo todo que você não é suficiente, que precisa ser mais, que precisa se encaixar em uma forma que não tem nada a ver com aquilo que Deus desenhou para você. Tudo isso acontece porque, se você descobrir quem realmente é, não haverá corrente capaz de prendê-lo. O mundo tenta confundir sua essência. Ele oferece atalhos de prazer imediato, ilusões de sucesso, falsas seguranças que parecem prometer felicidade, mas só deixam vazio e frustração. Esse é o mecanismo das trevas. Distrair, distorcer e, se possível, apagar a chama que existe em você. E talvez você já tenha experimentado isso. Talvez já tenha sentido o peso de comparações, a dor de não se sentir aceito, a angústia de tentar corresponder a expectativas que nunca foram suas. Mas a verdade é que cada vez que você se sente deslocado, é um sinal de que o mundo não pode oferecer aquilo que o céu já reservou para você. A identidade de filho da luz não é compatível com o padrão das trevas.
É por isso que, quando você tenta se misturar, algo dentro de você se incomoda. Você pode até tentar viver como todos vivem, falar como todos falam, agir como todos agem, mas no fundo há uma voz que o chama de volta, lembrando quem você é. Essa voz não o acusa, ela o chama. Não o condena, ela o levanta. Não o humilha, ela o restaura. E por isso o inimigo tenta silenciá-la, usando distrações, medos, vícios e até pessoas ao seu redor para fazer você duvidar do que carrega. Quantas vezes você já pensou que não tinha valor? Quantas vezes acreditou que seus erros eram grandes demais para que Deus o olhasse novamente? Esses pensamentos não nascem em você. São sementes lançadas pelas trevas para impedir que descubra a grandeza do chamado que lhe foi dado. Porque se você abraçar a verdade de ser filho da luz, o inferno inteiro perde poder sobre sua vida. O medo não consegue mais aprisionar, a vergonha não consegue mais calar, a culpa não consegue mais sufocar. É exatamente por isso que o mundo insiste em criar falsas identidades. Ele quer que você se defina pelo que faz, pelo que possui, pelas falhas que já cometeu ou pelo que os outros dizem a seu respeito. Mas nada disso é suficiente para explicar quem você é de verdade. Sua identidade não está em uma profissão, não está em um título, não está em uma aparência, não está em conquistas passageiras. Sua identidade está firmada no que Deus diz sobre você, e Ele o chama de Filho da Luz. Essa é a verdade que muda tudo. Ser filho da luz significa ser chamado para viver uma vida que não cabe em moldes superficiais. É viver com a convicção de que você não foi feito para ser escravo do medo, do pecado, da opinião dos outros ou das expectativas humanas. É viver com a certeza de que existe um propósito eterno que ultrapassa os limites do tempo e da lógica. Essa identidade o distingue, não para isolar, mas para revelar ao mundo que ainda existe esperança. Não é fácil descobrir isso em meio a tantas vozes contrárias. As trevas não querem que você desperte, porque sabem que, quando você entende quem é, não aceita mais viver preso. É como alguém que abre os olhos em um quarto escuro e percebe que havia uma porta o tempo todo. Você pode até ter tropeçado antes, pode ter se machucado no caminho, mas agora enxerga a saída. E esse despertar muda tudo. Por isso, não se surpreenda se a luta parecer aumentar quando você começa a buscar mais de Deus. Não se assuste se o mundo ao seu redor reagir quando você decide viver de acordo com sua verdadeira identidade. Essa resistência é a prova de que você está se aproximando da verdade que liberta. A identidade de filho da luz não é confortável para as trevas, porque onde a luz chega, a escuridão é obrigada a recuar. Então, se você sente que tem vivido sufocado por mentiras, pressionado por padrões e cansado de tentar ser quem não é, entenda, isso não define você. A verdadeira identidade já está estabelecida e ela não depende do que aconteceu no passado, mas do que Deus declarou sobre você desde o princípio. Você é filho da luz e o mundo não pode apagar essa verdade. O chamado inconfundível. Mais do que religião, uma marca espiritual. Ser chamado filho da luz não é carregar um título religioso para se apresentar aos outros, nem tampouco se trata de cumprir um conjunto de regras externas que servem apenas para parecer correto diante da sociedade. É muito mais profundo do que isso. É uma marca espiritual que não pode ser comprada, trocada ou simulada, porque nasce de dentro e se manifesta no espírito. Não é algo que se coloca por conveniência, mas uma realidade viva que se revela na forma de pensar, de sentir, de agir. É um chamado que se impõe com força, que não pode ser ignorado, porque ultrapassa a religião e toca diretamente o coração, transformando a essência de quem você é. Há pessoas que se contentam em ter uma aparência de fé, frequentar rituais, repetir palavras, mas no fundo
não carregam a marca da luz. Já os filhos da luz podem até ser imperfeitos, podem até tropeçar, mas a marca que carregam não permite que permaneçam nas trevas. Existe algo que os chama de volta, que incomoda quando tentam seguir caminhos errados, que os levanta quando caem. Esse chamado é inconfundível, porque não se trata de esforço humano, mas da presença de Deus que habita em quem foi separado para brilhar. Essa marca é percebida no espírito antes de ser vista na conduta. Não é simplesmente evitar o mal, mas carregar dentro de si uma nova natureza que rejeita o mal. Não é apenas praticar boas obras, mas ser transformado a ponto de que essas obras se tornem frutos naturais de quem você é. Ser filho da luz é mais do que praticar a religião. É viver em comunhão com Deus, de maneira tão íntima que sua vida se torna reflexo daquilo que o Senhor já colocou dentro de você. É uma transformação que começa no interior e que se revela em cada atitude, cada palavra, cada decisão. Quando você entende essa verdade, percebe que não é sobre rótulos, denominações ou tradições humanas, mas sobre identidade espiritual. Religião pode até dividir, mas a luz une. Religião pode ser usada como peso, mas a luz liberta. Religião pode criar aparência, mas a luz revela essência. Essa é a grande diferença. Enquanto muitos procuram por algo que os faça parecer espirituais, os filhos da luz vivem a realidade de serem espirituais porque foram alcançados por aquele que é a própria luz. Essa marca é tão real que não passa despercebida. Pessoas ao seu redor percebem, mesmo sem entender. Algumas se sentem atraídas por essa presença, outras se incomodam com ela. Mas em qualquer situação, não há como ignorar. Onde há luz, as trevas perdem espaço. Onde um filho da luz chega, mesmo em silêncio, a atmosfera se transforma. Essa é a razão pela qual tantas vezes você pode ter sentido resistência, críticas ou rejeição. Não é contra você, é contra a luz que você carrega. E, ao mesmo tempo, essa marca é consolo e segurança. Porque em meio às crises, em meio às dúvidas, em meio às lutas, essa identidade permanece firme. Mesmo quando você sente que perdeu forças, que falhou, ou que não tem mais condições de continuar, a marca da luz continua gravada em seu espírito. Não é algo que se apaga com o tempo, ou que se perde por descuido, porque foi o próprio Deus quem a colocou em você. Esse chamado é inconfundível porque ele ressoa dentro da alma em forma de sede. Sede de sentido, de verdade, de esperança, de algo maior do que o mundo pode oferecer. Essa sede não se sacia em prazeres passageiros, não se preenche com conquistas materiais. É como um grito silencioso que só encontra resposta em Deus. É esse clamor que diferencia os filhos da luz, porque eles reconhecem que nada neste mundo pode substituir a presença da luz verdadeira em suas vidas. E aqui está o ponto central. Ser filho da luz não é apenas um privilégio, é também uma responsabilidade. É carregar uma marca que exige posicionamento, que demanda escolhas diferentes, que chama para viver de forma contrária à lógica do mundo. É ser referência em um tempo em que muitos estão perdidos. É ser sinal em meio à confusão. É ser reflexo daquilo que o próprio Cristo viveu. Isso não se resume à religião, mas a uma transformação tão profunda que a própria vida se torna uma mensagem. Luz que exposta à sombra. O conflito inevitável. Toda luz, quando se acende, automaticamente denuncia a sombra. É impossível existir luz sem que as trevas sejam confrontadas, e é justamente nesse ponto que começa o conflito inevitável na vida de quem é chamado filho da luz. Você pode até tentar viver em paz com todos, pode buscar harmonia em seus relacionamentos, mas a verdade é que sua própria existência já incomoda as trevas.
E isso não acontece porque você busca confronto, mas porque onde há luz, a escuridão não consegue permanecer. A presença da luz revela o que estava escondido, expõe o que estava disfarçado e traz à tona o que antes era oculto. Esse é o motivo pelo qual tantas vezes você sente resistências, críticas, rejeições e até perseguições sem entender o porquê. O Filho da Luz carrega uma essência que não pode ser apagada, e essa essência incomoda porque ilumina. As trevas prosperam no silêncio, no oculto, na escuridão. Mas quando você se posiciona, quando você escolhe viver de acordo com sua verdadeira identidade, a atmosfera espiritual ao redor muda. Aqueles que estão acostumados a viver nas sombras se sentem desafiados, como se sua luz fosse um espelho que mostra aquilo que eles tentam esconder. Esse é o conflito inevitável. Você não precisa acusar, não precisa condenar, não precisa levantar a voz, sua luz já fala por você. Esse confronto não acontece apenas com pessoas ao redor, ele começa dentro de você. Porque quando a luz de Cristo habita em seu interior, ela começa a revelar suas próprias sombras, seus próprios erros, suas próprias áreas escondidas. O processo de ser filho da luz exige coragem, porque a luz não apenas brilha para fora, mas primeiro ilumina dentro. É nesse processo que você percebe que não pode mais se esconder atrás de desculpas, que não pode mais se apoiar em justificativas. A luz expõe aquilo que precisa ser transformado. E esse é um dos maiores atos de amor de Deus. Não permitir que você permaneça preso em trevas, mesmo que sejam trevas internas. É por isso que muitos desistem do processo, porque preferem o conforto da escuridão do que a dor momentânea da exposição. Mas os que permanecem entendem que esse confronto é necessário para que haja crescimento, cura e libertação. A sombra só perde força quando é exposta, e a luz só cumpre seu papel quando brilha sem medo. O Filho da Luz aprende a viver com essa tensão, ser constantemente confrontado em seu interior e, ao mesmo tempo, ser usado por Deus para confrontar o ambiente ao seu redor. Esse conflito inevitável também revela algo importante. A luz sempre vence. Por mais que a escuridão tente resistir, por mais que se levante oposição, não existe treva capaz de apagar a luz. Uma simples chama já rompe a escuridão mais densa. Por isso, mesmo quando você se sente pequeno, mesmo quando acredita que sua luz é fraca, ela continua sendo suficiente para fazer a diferença. É nesse detalhe que muitos não percebem. Não é a intensidade do seu esforço, mas a qualidade da luz que você carrega. E essa luz não vem de você, vem do próprio Cristo, que é a luz do mundo. Entender isso traz descanso ao coração. Porque em vez de viver tentando lutar com as próprias forças contra as trevas, você aprende a confiar na luz que já habita em você. Você descobre que não precisa provar nada a ninguém, não precisa se justificar, não precisa temer. Onde você chega, a luz chega junto. E automaticamente as sombras perdem espaço. Isso não significa ausência de conflitos. Pelo contrário, significa que os conflitos se tornarão inevitáveis. Mas também significa que a vitória já está garantida. E talvez esse seja o ponto mais transformador. Compreender que ser filho da luz não é um chamado para viver uma vida sem problemas, mas para viver uma vida que resiste, que transforma e que vence em meio às lutas. Você vai incomodar, vai enfrentar resistências, vai ser provado, mas em tudo isso será também fortalecido, moldado e preparado. Porque a cada confronto, sua luz se torna mais nítida, mais forte, mais visível. E ao final, você perceberá que os conflitos não foram obstáculos, mas parte do processo para que a luz brilhasse com mais intensidade. A linguagem da luz. Como Deus revela sua identidade. Quando falamos de luz,
Não estamos falando apenas de algo que ilumina fisicamente, mas de uma linguagem espiritual que comunica verdades profundas. Deus usa a luz como meio de revelar quem Ele é e, ao mesmo tempo, para revelar quem você é nele. Essa linguagem não é feita de palavras comuns, mas de sinais, de movimentos sutis, de experiências que marcam o espírito. É como se o próprio Criador tivesse criado um código secreto entre ele e seus filhos, e apenas aqueles que são chamados de filhos da luz conseguem decifrar esse código. Essa comunicação pode acontecer de maneiras que desafiam a lógica, mas que deixam claro dentro do coração que existe uma voz falando, guiando e confirmando a identidade que já foi colocada em você. Deus revela sua identidade em você através de momentos que parecem simples, mas carregam profundidade eterna. Pode ser em um sonho que traz uma mensagem tão clara que não pode ser ignorada. Pode ser em uma palavra que salta das Escrituras e toca exatamente a área onde você precisava de resposta. Pode ser em um sentimento de paz que invade o coração mesmo em meio ao caos. Essas manifestações não são coincidência, são a linguagem da luz comunicando que você pertence a algo maior. São formas do céu lembrando a você que sua identidade não está perdida, mas viva. Essa linguagem também se expressa por meio das circunstâncias. Quantas vezes você já passou por situações que, na hora, pareciam dolorosas e confusas, mas que depois se mostraram como o caminho que o aproximou mais de Deus? A luz de Deus tem o poder de transformar até mesmo os momentos mais escuros em oportunidades de revelação. O que parecia fracasso, Ele usa como ensino. O que parecia perda, Ele transforma em fortalecimento. O que parecia silêncio, na verdade era Deus moldando sua capacidade de ouvir. A linguagem da luz é silenciosa e ao mesmo tempo estrondosa, porque não precisa de aplausos ou holofotes, ela age no íntimo, onde ninguém mais pode alcançar. Outro aspecto dessa linguagem é o discernimento espiritual. Quando você é filho da luz, Deus desperta em você a capacidade de enxergar além das aparências. É como se os olhos do coração fossem abertos e você passasse a perceber coisas que antes estavam encobertas. Situações que para outros parecem comuns, para você revelam direções. Palavras que para outros parecem neutras, para você trazem confirmações. Isso acontece porque a luz revela e não permite que você permaneça enganado pelas ilusões das trevas. O filho da luz aprende a reconhecer a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. Mas essa linguagem também exige sensibilidade. Se você não se dispõe a ouvir, se não se abre para perceber, pode deixar passar sinais que estavam sendo dados o tempo todo. A luz nunca deixa de falar, mas muitas vezes o coração endurecido impede de ouvir. É por isso que Deus, em sua paciência, insiste em repetir, em confirmar, em mostrar de várias formas, até que a mensagem finalmente seja recebida. Ele usa pessoas, circunstâncias, a própria natureza e principalmente o Espírito Santo, que testifica dentro de você. Essa insistência é prova do amor que não desiste. É a certeza de que sua identidade como filho da luz é tão preciosa que o céu inteiro se move para lembrá-lo disso. Ser sensível à linguagem da luz é aprender a viver em constante estado de comunhão. É acordar cada dia disposto a perceber o que Deus quer mostrar. É caminhar atento às direções do Espírito. É não se contentar com uma vida superficial. Porque quanto mais você percebe a voz da luz, mais se fortalece a certeza de quem você é. Essa convicção não pode ser roubada, não pode ser apagada, não pode ser destruída, porque se torna parte de sua própria essência. É a segurança que permite enfrentar as maiores tempestades sem perder a esperança. Essa linguagem molda não apenas sua relação com Deus, mas também sua forma de viver no mundo.
Quando você aprende a reconhecer a identidade que Deus colocou em você, sua postura muda, suas escolhas mudam, seu propósito se torna claro. Você passa a viver não mais como alguém que apenas sobrevive, mas como alguém que carrega uma missão. A luz dentro de você não é apenas um detalhe, é um chamado constante para viver como testemunha viva daquilo que o céu declarou. O preço de ser luz. Sacrifícios e desafios ocultos. Carregar a identidade de filho da luz não é apenas motivo de alegria, também é sinônimo de enfrentar sacrifícios e desafios que muitas vezes permanecem invisíveis para os outros. Ser luz significa caminhar em contraste constante com a escuridão, e isso gera conflitos internos e externos que exigem firmeza de espírito. Você descobre cedo que a vida de quem pertence à luz nunca será simples, porque ela carrega dentro de si uma força que incomoda tudo o que está escondido nas trevas. É um chamado que exige renúncia, coragem e perseverança, mas ao mesmo tempo garante vitórias que só podem ser experimentadas por aqueles que permanecem fiéis até o fim. O primeiro preço é a renúncia. Quem escolhe ser luz não pode viver preso às mesmas amarras que prendem aqueles que preferem a escuridão. Isso significa abrir mão de vícios, padrões de comportamento e até de relacionamentos que não refletem a nova identidade. É um processo doloroso, porque muitas vezes exige deixar para trás coisas ou pessoas que faziam parte de sua vida. Mas essa renúncia não é perda, é libertação. Cada passo dado nesse caminho fortalece ainda mais a certeza de que você foi chamado para algo maior. Outro preço inevitável é a incompreensão. Muitas vezes, as pessoas ao redor não entendem suas escolhas, suas convicções ou sua forma de viver. Amigos podem se afastar, familiares podem criticar, colegas podem zombar. E isso machuca, porque ninguém deseja ser rejeitado. No entanto, a rejeição também é prova de que a luz que você carrega é real. Se você fosse igual a todos, não haveria resistência. O fato de existir oposição mostra que existe em você algo que não pode ser explicado pela lógica humana, mas apenas pela presença de Deus. Há também os desafios internos, as batalhas que ninguém vê. Ser filho da luz não significa viver sem dúvidas ou sem fraquezas. Significa lutar diariamente contra a voz do desânimo, contra as tentações que tentam apagar o brilho da fé, contra a culpa que tenta prender o coração no passado. Essas lutas são silenciosas, mas moldam o caráter. É no secreto diante de Deus que o Filho da Luz aprende a encontrar força para continuar, mesmo quando parece não haver saída. São nesses momentos de dor que a luz se torna mais pura, porque é lapidada pelo fogo da prova. E não podemos esquecer das batalhas espirituais. A vida de quem é luz é constantemente alvo de ataques invisíveis, porque o inimigo sabe que, se conseguir apagar sua chama, conseguirá atingir também aqueles que são influenciados por você. Essas batalhas não são contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais que tentam trazer confusão, medo e desistência. É por isso que a oração se torna tão essencial, porque ela é a arma que mantém a chama acesa, a ponte que conecta sua fraqueza à força de Deus. Apesar de tudo isso, existe um mistério maravilhoso. Quanto mais sacrifícios você enfrenta, mais forte se torna. Quanto mais lutas você atravessa, mais intenso é o brilho da luz dentro de você. Porque cada renúncia abre espaço para algo novo de Deus. Cada incompreensão fortalece sua fé. Cada batalha interior aprofunda sua dependência do Espírito e cada guerra espiritual revela a vitória já garantida em Cristo. O preço de ser luz é alto, mas a recompensa é incalculável. É nesse ponto que muitos se confundem, acreditando que ser filho da luz deveria significar uma vida fácil, cheia de bênçãos visíveis e vitórias imediatas.
mas a realidade é outra. Ser luz significa ser testado, significa ser refinado, significa aprender a confiar em Deus quando nada faz sentido. Porque o propósito não é apenas viver para si mesmo, mas refletir a presença de Deus para o mundo. E essa responsabilidade exige sacrifícios que poucos estão dispostos a pagar, mas que transformam completamente aqueles que perseveram. O chamado para ser luz não é um convite para o conforto, é um convite para o confronto. Confronto com a escuridão do mundo, confronto com a escuridão interna, confronto com tudo o que tenta apagar a chama. Mas, ao mesmo tempo, é também a certeza de que em cada luta, Deus está presente, sustentando, fortalecendo e capacitando. O preço de ser luz é alto, mas nenhum sacrifício é maior do que a glória que está reservada para aqueles que permanecem fiéis. A alegria de pertencer à família da luz. Ser chamado filho da luz não é apenas uma experiência individual, é também fazer parte de uma família espiritual que se estende por toda a terra e até além do tempo. Existe uma alegria incomparável em perceber que você não caminha sozinho, que há outros filhos e filhas vivendo o mesmo chamado, enfrentando as mesmas lutas, celebrando as mesmas vitórias e carregando o mesmo brilho que vem de Deus. Essa comunhão não se limita a paredes de templos ou a fronteiras de países, é algo maior. Uma rede invisível e poderosa que une corações e fortalece propósitos. A família da luz é composta por aqueles que, mesmo sem se conhecerem pessoalmente, compartilham a mesma essência, a mesma fé e a mesma esperança. Essa pertença gera um consolo profundo. Quantas vezes você já pensou que era o único enfrentando determinadas batalhas, o único tentando viver de acordo com princípios que parecem estar desaparecendo no mundo moderno? Mas quando olha para a família da luz, percebe que há milhares de outros vivendo a mesma jornada. Isso cria encorajamento, porque se eles conseguem permanecer firmes, você também pode. Esse sentimento de unidade nos faz entender que a fé não é apenas uma caminhada solitária, mas uma experiência coletiva que se fortalece quando vivida em comunidade. O Filho da Luz descobre que a verdadeira família não é apenas a de sangue, mas aquela que compartilha da mesma herança espiritual. É nesse ponto que se encontra uma alegria que o mundo não pode oferecer. Você pode até perder amigos, pode até ser rejeitado por pessoas próximas, mas ao mesmo tempo encontra irmãos e irmãs na fé que se tornam companheiros de caminhada, sustentando você em oração, aconselhando em tempos difíceis e celebrando ao seu lado quando a vitória chega. Esse vínculo é sobrenatural, porque não depende de afinidades humanas, mas da ligação invisível criada pela própria presença de Deus. A família da luz também é chamada para ser testemunho vivo diante do mundo. Quando as pessoas olham para esse grupo, deveriam enxergar amor, apoio, solidariedade e compaixão. Essa é a maior pregação, mais forte do que qualquer palavra, a unidade entre os filhos da luz. É por isso que o inimigo tenta dividir, tenta semear intrigas, tenta enfraquecer esse vínculo, porque sabe que uma família unida na luz se torna inabalável. Mas mesmo diante dessas investidas, a verdade permanece. Nada pode apagar a marca que liga os filhos uns aos outros. Essa alegria de pertencer também nos lembra que não estamos apenas inseridos em uma comunidade terrena, mas em algo eterno. A família da luz não se resume a esta vida, ela se estende para a eternidade. É a certeza de que um dia estaremos juntos na presença de Deus, reunidos sem dor, sem lágrimas, sem separações. Esse pensamento traz esperança e força para continuar, porque cada gesto de fidelidade aqui ecoa na eternidade. Além disso, esse pertencimento traz responsabilidade.
Fazer parte da família da luz significa que suas atitudes não afetam apenas a você, mas também a todos os que caminham ao seu lado. É como carregar uma chama que precisa permanecer acesa para que outros também se mantenham firmes. Cada escolha, cada decisão, cada palavra pode ser fonte de edificação ou de tropeço para aqueles que o observam. Por isso, a alegria de pertencer vem acompanhada do compromisso de viver de forma íntegra, lembrando sempre que a luz que você carrega é parte de algo muito maior. E é justamente nessa dimensão coletiva que encontramos força nos dias mais difíceis. Porque quando a sua luz parece fraca, a chama do irmão ao lado o fortalece. Quando você pensa em desistir, uma palavra de encorajamento reacende sua esperança. Quando você sente que não consegue orar, alguém da família da luz se levanta em intercessão por você. Essa é a beleza de pertencer. Descobrir que nunca está sozinho, mesmo quando se sente isolado. Existe sempre alguém que compartilha da mesma fé. Alguém que carrega o mesmo chamado, alguém que caminha no mesmo propósito. Essa família é a prova de que a luz não foi feita para brilhar isolada, mas para iluminar em conjunto, formando uma claridade tão forte que nenhuma escuridão pode resistir. É a soma de pequenas chamas que gera um incêndio espiritual, capaz de transformar cidades, nações e gerações inteiras. Essa é a alegria de pertencer. Saber que você faz parte de algo infinitamente maior do que seus próprios sonhos, maior do que seus próprios planos, maior até do que sua própria vida. Você pertence a uma família eterna, chamada para refletir a luz de Deus ao mundo. A transformação interior, o que a luz faz em você. Quando a luz de Deus invade a vida de alguém, a primeira mudança não é exterior, mas interior. Antes que as pessoas ao redor percebam qualquer diferença, é dentro da alma que a transformação começa a acontecer. Ser filho da luz é permitir que essa presença penetre nas áreas mais escondidas do coração, aquelas que muitas vezes você mesmo tentou ignorar ou esconder. É um processo silencioso, mas poderoso, porque a luz não apenas ilumina, ela purifica, cura e renova. O que antes era prisão se torna liberdade. O que antes era peso se transforma em alívio. O que antes era vazio se converte em plenitude. Essa transformação interior atinge primeiro a mente. Pensamentos que antes estavam carregados de medo, insegurança e dúvida passam a ser confrontados pela verdade de Deus. A luz revela que você não precisa viver escravizado pela ansiedade, nem refém de lembranças dolorosas. Ela substitui mentiras antigas por verdades eternas, trazendo clareza onde havia confusão. É como se uma cortina fosse retirada dos olhos e pela primeira vez você passasse a enxergar quem realmente é. Essa renovação de mente não acontece de uma vez, é diária, contínua, e se fortalece cada vez que você se aproxima da palavra e da presença de Deus. A luz também alcança as emoções. Feridas antigas que pareciam incuráveis começam a cicatrizar. Traumas que por anos o mantiveram preso começam a perder força diante da presença curadora do Espírito Santo. Muitas vezes você nem percebe de imediato, mas um dia nota que aquilo que antes causava dor já não o domina mais. O perdão, que parecia impossível, se torna realidade. A paz, que antes parecia distante, começa a habitar dentro de você. Esse é o efeito da luz. Transformar lágrimas em esperança, tristeza em força, dor em testemunho. Mas talvez o maior milagre seja no espírito. Porque ser filho da luz é mais do que viver com uma mente renovada e emoções curadas. É ter um espírito reavivado. Aquele vazio profundo que nada conseguia preencher, finalmente encontra sentido. O espírito humano, que antes estava apagado, é aceso novamente pelo fogo da presença divina.
É nesse momento que você compreende que não é apenas um ser físico ou emocional, mas um ser espiritual criado para viver em comunhão com o Criador. A transformação interior é o renascimento que Jesus chamou de nascer de novo. É deixar para trás a velha natureza e assumir uma nova vida guiada pelo Espírito. Essa transformação não significa que a vida se tornará perfeita ou que você nunca mais enfrentará dificuldades. Pelo contrário, significa que agora você enfrenta tudo de uma nova forma, com uma nova perspectiva. Aquilo que antes o destruía, agora se torna combustível para a sua fé. Aquilo que antes era motivo de desespero, agora é visto como oportunidade para confiar mais em Deus. Ser filho da luz não o torna imune aos problemas, mas o torna forte para atravessá-los sem perder a essência. A luz em você se torna maior do que a escuridão ao redor. E essa mudança interior inevitavelmente começa a se refletir para fora. Não porque você se esforça em parecer melhor, mas porque aquilo que é real dentro de você naturalmente transborda. Pessoas começam a notar algo diferente no seu jeito de falar, de agir, de reagir às situações. O brilho da paz e da esperança se torna evidente mesmo em momentos de crise. Esse testemunho silencioso é a prova mais forte da luz que habita em você, porque ninguém consegue esconder uma chama que queima por dentro. Esse processo também desperta uma nova fome espiritual. Quanto mais você experimenta a transformação da luz, mais deseja se aproximar dela. É como alguém que prova da água viva e nunca mais se contenta com cisternas vazias. O coração passa a buscar mais tempo de oração, mais momentos na presença de Deus, mais entendimento das Escrituras. Não porque alguém impôs, mas porque a alma reconhece que encontrou a fonte de vida. E quanto mais você se aproxima, mais profundo é o processo de transformação. A verdadeira revolução de ser filho da luz é essa: não começar pelas aparências, mas pelo interior. O mundo está cheio de pessoas tentando mudar de fora para dentro, tentando ajustar comportamentos sem nunca lidar com as raízes. Mas a luz faz o caminho contrário. Ela começa dentro, onde ninguém pode alcançar, e de lá transforma tudo ao redor. É por isso que ser filho da luz é tão impactante, porque não é uma mudança superficial, é uma transformação radical que alcança cada parte do ser. O testemunho vivo, como a luz atinge os outros. A transformação interior que a luz realiza em você não fica limitada à sua própria vida, ela transborda e inevitavelmente alcança os que estão ao seu redor. Ser filho da luz significa ser testemunho vivo de que Deus continua agindo, continua restaurando, continua levantando pessoas para refletirem sua glória no mundo. Muitas vezes, você não precisa sequer abrir a boca, porque o modo como você vive já se torna uma mensagem. Sua postura diante das dificuldades, sua forma de lidar com a dor, sua capacidade de perdoar, sua perseverança em meio às tempestades, tudo isso fala mais alto do que qualquer discurso. A luz que está em você se torna um farol para aqueles que ainda caminham em trevas, mostrando que existe outro caminho, uma esperança verdadeira e uma vida com propósito. Esse testemunho não é sobre perfeição, mas sobre autenticidade. As pessoas não se impressionam apenas com palavras bonitas, elas se inspiram quando veem alguém que, mesmo com falhas, continua firme na fé. Quando percebem que você não desiste diante das lutas, que continua confiando mesmo sem entender, que mantém a esperança mesmo quando tudo parece perdido, elas reconhecem que existe algo diferente em você. Esse algo não é sua força, mas a luz que habita dentro de você. Ser filho da luz é ser carta viva de Deus, lida e observada por todos. Uma mensagem que não se apaga, mesmo quando você não percebe. E talvez você não saiba, mas muitas vezes pessoas ao seu redor estão sendo impactadas em silêncio.
Elas observam sua conduta, suas escolhas, suas palavras. Muitas vezes você se sente pequeno, acha que não faz diferença alguma, mas a verdade é que seu testemunho está plantando sementes no coração de alguém. Uma simples atitude de bondade, uma palavra de encorajamento, um ato de honestidade já é suficiente para despertar em outros a vontade de conhecer a fonte dessa luz. Esse é o poder do testemunho. Ele rompe barreiras que palavras sozinhas não conseguem ultrapassar. O Filho da Luz entende que sua vida é palco de revelação. Deus não o chamou apenas para ser abençoado, mas para ser bênção. Isso significa que cada vitória que você conquista, cada transformação que você experimenta, cada cura que você recebe não é apenas para você, mas também para inspirar e fortalecer aqueles que caminham ao seu lado. Seu testemunho é prova de que é possível vencer, é possível resistir, é possível viver de maneira diferente, mesmo em um mundo marcado pela escuridão. É a certeza de que, se Deus fez em você, Ele também pode fazer na vida de outros. Esse impacto não depende de posição social, de títulos ou de visibilidade. Alguns dos maiores testemunhos são construídos no silêncio do dia a dia, no cuidado com a família, no trabalho feito com honestidade, no amor demonstrado ao próximo. É nesse cotidiano simples que a luz brilha de forma mais poderosa, porque mostra que a presença de Deus não está restrita a templos, mas se manifesta em cada detalhe da vida. Esse tipo de testemunho é impossível de ser negado, porque não é apenas discurso, é vida transformada. E existe ainda um aspecto mais profundo. O testemunho do Filho da Luz não atinge apenas pessoas, mas ambientes inteiros. Onde você chega, a atmosfera muda. Locais carregados de tristeza recebem esperança. Lugares cheios de conflitos recebem paz. Corações pesados encontram alívio. Isso acontece porque a luz que está em você não é natural, mas sobrenatural. É a presença do próprio Deus, irradiando através de sua vida. Essa influência invisível é uma das maiores provas de que sua identidade é real e inconfundível. O testemunho vivo também revela que a luz é contagiante. Quando alguém é alcançado pelo brilho que você carrega, essa pessoa também pode ser despertada para se tornar luz. É assim que a mensagem de Deus se multiplica, não apenas por meio de palavras, mas pelo efeito em cadeia de vidas transformadas que inspiram outras vidas. Essa é a beleza do Evangelho. Ele não se limita a quem o recebe, mas se expande a cada novo coração alcançado. Por isso, nunca subestime o poder do que você carrega. Mesmo que se sinta pequeno, mesmo que ache que não está fazendo diferença, a luz em você é capaz de atravessar distâncias que você nem imagina. Seu testemunho pode ser a resposta para a oração silenciosa de alguém. Seu modo de viver pode ser a prova que alguém precisava para acreditar que Deus ainda se importa. Ser filho da luz é ser testemunho vivo da graça, da verdade e do poder de Deus. E essa é a missão mais nobre que alguém pode receber. A promessa final, o destino dos filhos da luz. Todo filho da luz carrega dentro de si não apenas uma identidade presente, mas também uma promessa futura. Essa promessa é o destino eterno que Deus reservou para aqueles que permanecerem firmes, mesmo diante das lutas e perseguições. Ser filho da luz é ter a convicção de que a vida não termina aqui, de que cada sacrifício, cada lágrima, cada renúncia e cada batalha tem um peso de glória muito maior do que qualquer sofrimento passageiro. É viver com os olhos fixos, não apenas no que é visível, mas naquilo que é eterno. Essa esperança é a força que sustenta, a chama que nunca se apaga, a certeza que o mundo não pode roubar. A promessa final é a vitória absoluta sobre as trevas. É a garantia de que todo filho da luz não apenas resistirá durante esta vida, mas herdará uma eternidade
junto à presença de Deus. O apóstolo Paulo dizia que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Essa glória é o destino final de quem carrega a marca da luz, um lugar onde não haverá mais dor, nem pranto, nem lágrimas, porque a própria presença de Deus será a luz que iluminará para sempre. Esse é o futuro que está reservado, e é essa certeza que faz cada luta valer a pena. Mas essa promessa não é apenas algo distante, reservado para depois da morte. Ela já começa a ser vivida aqui e agora. Cada vez que você experimenta a paz em meio ao caos, você prova um pedaço da eternidade. Cada vez que sente o amor de Deus invadindo seu coração, você experimenta a antecipação do que viverá plenamente diante do trono. Cada vez que vê uma vida transformada pela sua luz, você participa de um reflexo do que será a eternidade. Um lugar cheio de filhos e filhas resgatados pela graça. Essa promessa é viva e já se manifesta nos detalhes de quem escolhe permanecer na luz. O destino dos filhos da luz também traz responsabilidade, porque quem carrega essa esperança não pode viver como se tudo terminasse aqui. Nossas escolhas diárias refletem não apenas nossa fé, mas também a eternidade que já nos espera. Cada gesto de amor, cada palavra de encorajamento, cada decisão de permanecer fiel, mesmo quando ninguém está vendo, tudo isso se soma à herança eterna que Deus prometeu. Viver como filho da luz é viver com a consciência de que cada momento importa, de que cada ato pode ecoar para sempre. Esse destino final é também uma resposta ao clamor de tantos corações que sofrem neste mundo. Quantas vezes você já olhou ao redor e se perguntou quando o mal teria fim, quando a injustiça seria vencida, quando a dor deixaria de existir? A promessa da luz é a resposta a essas perguntas. Chegará o dia em que toda a escuridão será derrotada, em que não haverá mais espaço para o pecado ou para a morte. Os filhos da luz reinarão com Cristo em plenitude, vivendo aquilo para o qual foram criados desde o princípio. Refletir a glória do Criador sem impedimentos, sem máscaras, sem sombras. Essa esperança é o que nos impede de desistir. É ela que faz com que cada passo, mesmo os mais pesados, sejam dados com perseverança. Porque sabemos que não caminhamos em direção ao vazio, mas em direção à promessa que jamais falhará. É a certeza de que, por mais que o mundo tente apagar a chama, nada pode separar os filhos da luz da herança que os aguarda. Essa herança não é um prêmio humano, não é resultado de esforço próprio, mas presente do Deus que é fiel para cumprir tudo o que prometeu. E talvez a parte mais linda dessa promessa seja perceber que ela não depende das circunstâncias, não depende de merecimento, não depende da opinião de ninguém. Ela é garantida pela graça, sustentada pela fé e confirmada pela luz que já habita em você. Essa promessa é o destino dos que permanecem, dos que não se vendem às trevas, dos que continuam acreditando mesmo quando tudo parece perdido. O destino final dos filhos da luz é a eternidade ao lado daquele que os chamou desde o início, a vitória sobre toda a escuridão e a alegria completa em viver no brilho da presença de Deus para sempre. O convite para abraçar sua identidade. Você não está aqui por acaso. Se essa mensagem chegou até você, é porque existe um chamado em movimento, uma voz que atravessou barreiras e alcançou o seu coração. Essa voz é a mesma que desde o princípio chama homens e mulheres para saírem das trevas e viverem como filhos da luz. E hoje ela ecoa dentro de você, não apenas como uma reflexão, mas como uma decisão a ser tomada. O que você ouviu até agora não é teoria, é realidade espiritual que transforma destinos. Ser filho da luz não é apenas carregar um título bonito, é assumir a identidade que o próprio Deus declarou sobre você. É permitir que essa verdade se torne o centro da sua vida. Esse convite é profundo,
porque exige entrega. Não é possível abraçar a identidade de filho da luz e continuar vivendo da mesma forma, tentando esconder-se atrás de máscaras ou justificativas. A luz não pode ser escondida e, se você foi chamado, ela vai brilhar em você. A questão é, você vai permitir que esse brilho se torne pleno ou vai continuar tentando abafá-lo? Essa decisão é sua e o céu aguarda pela sua resposta. Deus não força ninguém. Ele chama, ele não obriga, ele convida. Ele não oprime, ele atrai. E agora, diante dessa palavra, você tem a chance de dizer sim. Pense em todas as vezes que sentiu um vazio que nada conseguiu preencher. Pense em quantas vezes tentou encontrar sentido nas coisas passageiras e acabou ainda mais cansado. Pense nas lutas que travou sozinho e nas lágrimas que derramou em silêncio. Tudo isso não foi em vão. Foram sinais de que a voz já estava chamando, de que a luz já estava acesa, ainda que escondida. Hoje essa voz vem mais clara, mais forte, mais direta. Você não é das trevas, você é filho da luz. Não permita que nada roube essa verdade. Não aceite viver apagado quando foi criado para brilhar. Esse é o momento em que sua história pode mudar de direção. Você pode continuar vivendo como sempre viveu, carregando pesos que não precisa carregar, se escondendo em sombras que não podem mais defini-lo. Ou pode escolher a luz, pode decidir abraçar quem você realmente é, pode viver a vida abundante que Deus já preparou. A decisão está diante de você. E não se trata apenas do hoje, mas da eternidade. Porque ser filho da luz é herança eterna, é promessa viva, é certeza de vitória. E se a dúvida ainda insiste, lembre-se, ninguém é chamado por acaso. Se essa palavra tocou você, é porque a luz já estava aí, esperando ser despertada. Não lute contra o que já é parte de você. Não apague a chama que Deus mesmo acendeu. Deixe-a crescer, deixe-a iluminar, deixe-a transformar. A voz que chama no silêncio continua dizendo: você me pertence, você é meu, você é filho da luz. O que você vai responder a essa voz? Essa é a sua hora, este é o seu convite. Abrace sua identidade, escolha viver como luz em um mundo que clama por esperança. Aceite o chamado que o Criador já declarou sobre você. Porque não existe escuridão capaz de apagar o brilho de quem foi separado para viver na luz. E se você ouviu até aqui, já sabe. O convite não é para depois, é para agora. A questão é, você vai aceitar viver como filho da luz?